Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Estamos aqui novamente para dar continuidade à nossa catequese sobre o 7º mandamento da Lei de Deus, assunto para o qual já dedicamos dezenas de programas. Programas sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. No livro do Gênesis, dando continuidade à nossa relação com o mundo criado, com o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral, perguntamos: o Senhor Deus, no livro do Gênesis, deu a seguinte ordem ao homem com relação à criação: enchei, povoai e submetei a terra. Ou seja, tudo aquilo que Deus criou antes do homem foi para que o homem se tornasse senhor da criação. O homem é a única criatura que Deus quis em si mesma. Portanto, Deus entregou toda a criação àquela criatura que Ele quis em si mesmo. Quis essa criatura por causa dela. As outras criaturas Deus criou por causa do homem. O homem foi criado por causa dele mesmo. Deus quis em si mesmo o homem. É a doutrina da Igreja sobre a natureza humana. Mas a pergunta é: esse domínio que o homem pode e deve exercer sobre todas as outras criaturas é absoluto? Ou ele está vinculado a normas? O homem pode fazer o que ele bem entende com todo o ser criado fora da natureza humana? Responde a segunda parte do parágrafo 2415 do Catecismo da Igreja Católica. O domínio concedido pelo Criador ao homem sobre os seres inanimados e os outros seres vivos não é absoluto, mas regulado pela preocupação da qualidade de vida do próximo, inclusive das gerações futuras. Exige um respeito religioso pela integridade da criação. Esse domínio não é absoluto. O que é um domínio absoluto? Que não está sujeito a nada nem a ninguém. Ele está acima de tudo e de todos. Não existe esse domínio absoluto. Domínio absoluto só quem tem é Deus. O homem exerce esse domínio, mas de forma regulada, limitada à qualidade de vida do próximo, não apenas o próximo do momento presente, mas os próximos que virão. Isso há de regular o uso, a nossa relação com os seres inanimados e com os outros seres vivos. E é significativo que o texto aqui utilize uma expressão pouco comum, pouco usual do respeito, e fala de um respeito religioso pela integridade da criação. Respeito religioso. A criação é sagrada, porque é obra de Deus. Ela não tem o nível de sacralidade que Deus concedeu pela fé, pelo batismo, etc., pela história da salvação a Israel. Não tem esse nível de religiosidade. Mas o mesmo Deus que escolheu Israel, o mesmo Deus que veio ao encontro dos homens por Jesus Cristo na força do Espírito mediante a Igreja, é o mesmo Deus autor da criação. Portanto, se a criação procede de Deus, o nosso trato para com ela não pode deixar de ser religioso, porque a criação é obra de Deus. O primeiro artigo do credo é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. A nossa relação com a criação visível tem que ser uma relação religiosa. O respeito tem que ser religioso. Cuidar da criação é cuidar da obra de Deus. É verdade que há determinadas criaturas que têm uma dignidade maior. O homem tem imagem e semelhança de Deus. No próximo programa nós vamos tratar dessa relação, desse respeito que deve ser conservado, exercido no trato com a criação visível.